Volta e meia eu encontro um professor, um colega de muito tempo, saudosista, e repetindo aquelas palavras de ordem que a gente, de vez em quando, quem sabe, até repete também, pelo menos estou falando de professores com mais de 40, 50 anos. Os alunos de antigamente eram diferentes, eles respeitavam mais os professores, prestavam mais atenção às aulas, e por isso eles aprendiam. E eles aprendiam porque eles eram mais interessados, eles estudavam mais, eles gostavam de estudar. E a escola era mais rígida. Então talvez a rigidez seja a causa inicial de tudo isso. A escola era mais rígida, tinha regras muito rígidas, e essas regras faziam com que os alunos se tornassem mais interessados, mais disciplinados. Escola mais rígida gerava alunos mais disciplinados e mais interessados, e como consequência, e aí que está, nós tínhamos no passado turmas mais niveladas. E é aí que eu quero chegar. Turmas niveladas. O que é isso? Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico de número 13, que agora, com nova periodicidade, é quinzenal. De 15 em 15 dias, um novo Papo Pedagógico. Fica atento, ok? Bom, mas vamos lá. O nosso Papo Pedagógico hoje tem um tema bastante controvertido. Vamos falar sobre turmas desniveladas. É isso mesmo, O desnivelamento de algumas turmas sempre foi o maior fantasma das escolas, sempre foi o maior fantasma dos professores, meu Deus do céu. E qual é a crença que está por trás disso? A crença por trás disso é de que é possível haver turmas niveladas, ou seja, turmas em que todos os alunos aprendem igualzinho, ao mesmo tempo, na mesma velocidade, Todos ouvem exatamente a mesma coisa que o professor fala, o ensino do professor é acessível a todos, de maneira igualmente, ao mesmo tempo. Aí eu tenho uma turma nivelada. Eis duas máximas que já foram completamente derrubadas pelas ciências da aprendizagem, Ou seja, a aprendizagem acontece em momentos diferenciados, em ritmos diferenciados. O que a gente esquece, é que a escola de antigamente, quando a gente tem aquelas crises de saudosismo, era uma escola mais nivelada sim, é verdade. Se pegarmos a escola da década de 60, 50, bem de antigamente mesmo, nós tínhamos uma escola mais nivelada, mas em compensação tínhamos uma escola para poucos. Nós tínhamos uma escola seletiva, Nós tínhamos uma escola que a única garantia que existia no Brasil em termos de escola pública até a década de 60, início da década de 70, era a escola primária, era no máximo até o quarto ano, era aí que poderia se garantir um pouco escola. A partir daí, era para os melhores, Tinha a tal da prova de admissão, ao final do quarto ano, tinha até um quinto ano que era preparação para essa prova. Só fazia o ginásio os melhores alunos. E claro, mesmo no primário, eu já tinha aquela vontade de ser o melhor, para poder continuar tendo o direito de estudar. Então essa escola era uma escola para poucos, Poucos conseguiam chegar e sobreviver a esses rígidos processos de aprovação, as seleções que só permitia que os melhores tivessem as vagas garantidas. O ensino médio, que na época não era ensino médio, nem era segundo grau, o ensino médio na época era o quê mesmo? Era o clássico, era o científico, Ou seja, só chegava lá, nossa, uma grande elite. A partir da década de 70 aconteceu um boom. Aconteceu aquilo que a história da educação chama de democratização da escola pública, Um processo que se inicia lá na década de 30, Mas que ele vai passando por diversos momentos. Na década de 70, várias escolas foram construídas, estávamos passando, por aquele boom, do desenvolvimentismo tecnicista, lá do finalzinho do período da ditadura. Então é isso. Várias escolas foram construídas e a escola pública passou a ser aberta a todos. Abriram-se as portas da escola pública para todo mundo. E a partir dessa década, as diferenças começaram a chegar à escola. A escola não estava acostumada com diferenças, a escola estava acostumada a ter alunos mais ou menos iguaizinhos. E a questão é, essas diferenças chegaram e nós, professores, não fomos preparados para lidar com elas. Essa é a grande questão. Por sinal, até hoje, a nossa formação é uma formação muito feita para iguaizinhos, A gente é formado para dar aula para turmas niveladas. E aí chega na realidade, o que a gente encontra? Turmas completamente desniveladas. E a gente não sabe muito o que fazer. Fica com essa crença, com essa crença louca de que é possível nivelar o conhecimento numa turma. Aí vem a pandemia. Nossa Senhora!
vem a pandemia, e o que a pandemia fez? Desnivelou mais ainda o negócio. Intensificou esse desnivelamento, né? O que já era necessário antes da pandemia tornou-se urgente. A gente já estava antes da pandemia precisando ensinar em condições desniveladas, porque o desnivelamento não foi provocado pela pandemia, vamos combinar, né? E agora, com a pandemia, a coisa piorou. Então o que a gente precisa é parar de uma vez por todas de perseguir esse nivelamento inatingível. E por que inatingível? Porque a própria característica do processo de aprendizagem é contraditória com o nivelamento, né? Ou seja, eu tenho um ritmo, eu tenho uma caminhada, eu tenho um repertório diferente de quem está do meu lado, de quem está à minha frente, diferente, imagina quando eu tenho 40 alunos dentro da sala de aula. Esse esforço que eu faço para aprender, né? Ou seja, e para aprender eu preciso fazer esforço, a gente já falou sobre isso lá no nosso Papo Pedagógico número 1, quem ainda não assistiu, vai lá, né? Ou seja, a aprendizagem exige esforço, e eu só faço esforço se aquilo que eu estou aprendendo fizer sentido para mim, né? Isso é uma outra questão que eu preciso definitivamente entender e aplicar no meu dia a dia docente. Se não fez sentido, você para por aí, porque o menino não vai fazer esforço à base da bronca. Ele não vai fazer esforço porque eu estou mandando ele fazer esforço. Ele só vai fazer esforço quando o sentido acontecer, né, dentro da cabecinha dele, né? O cérebro só abre a porta para quem ele conhece, né? Se ele não conhece, ele fecha a porta. Logo, precisamos nos preparar para uma pedagogia diferenciada, né? E uma pedagogia diferenciada, como Renault, lá na década de 90, escreveu um livro, né, com esse título, né, Pedagogia Diferenciada. Algumas pesquisas vêm sendo feitas aí ao longo do tempo, tentando entender como é que a gente pode ensinar uma turma desnivelada, porque essa é a realidade de todo professor, né? E essa pedagogia diferenciada, ela começa pela habilidade que nós, professores, precisamos desenvolver, de que as coisas precisam fazer sentido. Se a gente desenvolve a habilidade de levar os conteúdos a fazerem sentido para os alunos, nós já estamos dando um grande primeiro passo, né, para aquilo que a gente pode chamar de pedagogia diferenciada, né? Tudo bem, eu entendo, tá bom, não é tão simples assim? Não é tão simples assim. É claro que essa questão não é das mais simples. Existem algumas questões que precisam ser realmente vistas com muita atenção, né, para que uma pedagogia diferenciada possa ocorrer na sala de aula, né? Número de alunos em sala, pelo amor de Deus, isso claro que interfere. O repertório metodológico do professor, né? Ou seja, quantas maneiras diferentes que eu, professor, sei de ensinar um mesmo assunto, né? Apoio psicopedagógico, cada vez mais a gente tem que lidar com alunos com deficiência, né, que trazem uma dificuldade de aprendizagem inerente a uma deficiência, né, que eles também portam. Então, o apoio psicopedagógico é fundamental. O currículo engessado, né, aquela velha história de que todos têm que estar no mesmo ponto do currículo, a gente precisa rediscutir essa questão, né, e o próprio conhecimento do processo cognitivo. Nós, professores, precisamos de mergulhar um pouco mais a fundo sobre como é que se aprende, né? Porque quanto mais eu domino esse processo de aprendizagem, mais eu fico à vontade numa turma onde os alunos possuem diferentes níveis de conhecimento. Essas coisas todas que a gente diz, né? Número de alunos em sala, repertório metodológico do professor, apoio psicopedagógico, currículo engessado e o conhecimento do processo cognitivo, essas são variáveis que podem ou potencializar ou inviabilizar a prática do ensino numa turma desnivelada. Então não é tão simples assim, né? Ou seja, é preciso que a gente tenha apoio, tenha formação e tenha condições, mas é possível desenvolver sim uma pedagogia diferenciada. A questão é que não há mais tempo e nem lugar para nivelamentos dentro da escola, né? Ou seja, não dá para a gente ficar esperando nivelar as turmas, né? A gente precisa com urgência promover aprendizagens essenciais, aquelas aprendizagens sem as quais o garoto não pode seguir em frente e, ao mesmo tempo, promover a autonomia intelectual, colocar o menino em condições de buscar a própria aprendizagem a partir daí, para que as nossas crianças e jovens possam realmente interagir com esse mundo que, infelizmente, é também socialmente desnivelado. Se a gente continuar buscando nivelamento, se a gente parar para pensar, esse nivelamento ele é conceitualmente impossível, sabe por quê? Para eu nivelar, ou eu tenho que pegar os que aprendem mais rápido e falar assim, espera aí, não aprenda tão rápido, espere os que aprendam mais devagar, né? Nós estaremos sendo injustos
com os que aprendem rápido. Ou então vamos fazer o contrário. E vocês que aprendem mais devagar, vamos lá, com vocês com dificuldade, vamos aprender mais rápido e acompanha o ritmo dos que aprendem, né, mais rapidamente. Também teremos problemas e estaremos igualmente sendo injustos. Ah, já sei o que alguns podem estar pensando. Vamos seguir o caminho do meio? Vamos então ensinar numa velocidade média, que, já pensou, pode ser que não atenda nem um lado nem outro, né? Ou seja, um nível médio de velocidade é lento para os que aprendem mais rápido e é rápido para os que aprendem mais lentamente. Então, o nivelamento é uma grande ilusão. Essa é a grande questão, né? Pensemos nisso. Vamos refletir então sobre essa questão? Deixa aqui os seus comentários, encaminhe esse link, né, se você acha que é uma reflexão importante para seus colegas professores fazerem. E se você ainda não assistiu os outros papos pedagógicos, eles estão lá no canal Sala dos Professores no YouTube, né? Esse é o nosso 13º Papo Pedagógico, a partir de agora quinzenal, né? E eu espero você daqui a 15 dias no Papo Pedagógico de número 14. Valeu a companhia e até a próxima!